Boa noite, queridos. Vamos nos preparando aí para mais um culto de adoração, de ouvir, a palavra de Deus, adorá-lo diante e mediante a palavra dele. Que Deus nos dê sabedoria em tudo, que a graça do Senhor nos alcance, que o Senhor fale ao teu coração, fale ao meu coração, fale ao coração de todos nós. Quero começar fazendo uma oração por alguns pedidos que nós recebemos aqui e queria que você também orasse comigo. Então nós vamos orar agradecendo a Deus pela recuperação do Fernando, que nós oramos por ele há dois cultos, nos últimos dois cultos. Ele estava com Covid, graças a Deus está recuperado, está em casa. O Senhor Anatório está se recuperando, então continuar orando pelo Senhor Anatório. Eu quero pedir oração pela vida do espiritual do Patrick, também do César. César, recebi mensagens tuas, ainda não vi, mas eu vou ver. Mas eu estou pedindo aqui oração pela vida espiritual do César. Pelas famílias enlutadas, já chegamos ao número de 22 mil, mais de 22 mil pessoas que morreram, considerando só no Brasil. Pedir também, vou orar também aqui agora pela família do Michel, do Adriano, que teve o falecimento de seu pai, que é o Sr. Gil. Eu ainda não tenho isso oficial, mas eu vi algumas coisas, algumas pessoas postaram alguma coisa nesse sentido, mas parece que faleceu sim o Sr. Gil. Então, pedir aí pela família, pelo Michel, pelo Adriano e pelos irmãos, por toda a família deles. Pedir oração também pela Nid, pela família dela. Agradecer a Deus pela Fernanda, que fez cirurgia e que, graças a Deus, já está se recuperando. E agradecer também pela Esther, a prima da Aline, que também está se recuperando da Covid-19. Então, infelizmente, é uma doença que agora já está bem pertinho de nós. Agradecer a Deus também pela vida do Éder, que também passou uma semana um pouco difícil aí na questão de saúde, mas graças a Deus saiu o exame que ele não está com Covid-19 e pedir a Deus aí para que dê a ele um entendimento sobre as outras coisas que apareceram aí durante a semana. Amém? Então vamos orar a Deus. Ore comigo. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço, ó Pai, pela recuperação do Sr. Fernando, ó Pai querido, em nome de Jesus, por já estar em casa. Te agradeço também pela recuperação, Senhor Deus, do Senhor Anatório. E em nome de Jesus, o Senhor continue cuidando dele, ó Pai. Te peço ainda, Pai, pela vida do Patrick, Senhor Deus, pela vida espiritual dele, pelo César, Pai, também pela vida espiritual. Te peço aí pelas famílias, ó Pai, que tiveram os seus entes que faleceram, ó Pai querido, que o teu Espírito, em nome de Jesus, console a cada um deles. Te peço, Pai querido, também pela família do Michel e do Adriano, ó Pai, dessa casa que também está enlutada, que teu Espírito Santo console, ó Pai, cuide, guarde essa família. Te peço pela vida da Nídia, ó Pai, por toda a casa dela, a família e os pedidos que ela fez, em nome de Jesus. Te agradeço pela vida da Fernanda, Pai, que fez cirurgia na sexta-feira e graças a Deus, graças a Ti, já está se recuperando, em nome de Jesus. E te agradeço também pela Esther, Senhor Deus, que está superando aí também, Pai, essa doença da Covid-19. Te peço ainda pelo pastor Sandro, Pai, que está com suspeita dessa doença, que o Senhor abençoe e guarde a casa dele, ele e a família dele. Assim, ó Pai, nós entregamos em nome de Jesus este culto nas Tuas mãos, Pai querido, para que o Senhor faça como quiser e do jeito que o Senhor quiser, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, se você tiver algum pedido de oração, você pode encaminhar durante este momento de culto, e conforme você for enviando, as minhas filhas vão anotar aqui o seu pedido. Se passar alguma coisa e eu perceber depois, eu entro em contato com você, mas a gente não vai deixar de orar por nenhum dos pedidos, amém? Então, que Deus abençoe você, que você convide pessoas para ouvir a ministração de hoje, que Deus fale de forma poderosa
ao seu coração. Nós vamos falar hoje sobre comprados com sangue. Comprados com sangue. E eu estou tentando ir rapidinho para a gente tentar ficar dentro do período aí de 1 hora. Então, comprados com sangue. O texto que eu vou usar como base está lá em Apocalipse, capítulo 5, verso 9. Apocalipse, capítulo 5, verso 9. Que diz assim: pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Eu vou ler novamente. Está falando aqui de Jesus. Pois foste morto, Jesus, e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Então, a palavra de Deus diz que as pessoas, que o povo, que as tribos de todas as línguas, de todas as nações, que todo o povo, eles foram comprados pelo sangue de Jesus. Foram comprados pelo sangue de Jesus. Vamos falar então um pouco sobre esse texto de comprados. Primeiro que aqui, na verdade, esse texto ele está falando de um louvor. Os anjos estão louvando a Deus e João está presenciando, que é quem escreveu o Evangelho de Apocalipse, ele está presenciando os anjos louvando a Deus, e a letra deles está dizendo aqui que nós fomos comprados, que com o sangue de Jesus comprou. Então, veja que o texto diz primeiro que ele foi morto e com o sangue comprou. Sabe quando alguém diz assim, olha, derramou sangue? Ou alguém diz assim, vai ter derramamento de sangue? Essa pessoa está querendo dizer que alguém vai perder a vida. Na Bíblia, a Bíblia ensina pra gente que o sangue, ele simboliza a vida. O sangue simboliza a vida. Então, quando diz que Jesus nos comprou com sangue, está dizendo então que Jesus ele deu a vida dele para nos comprar. A Bíblia ensina para a gente aqui que Jesus ele morreu para entregar o sangue dele no mundo espiritual. Então, quando diz aqui que ele entregou o sangue, então Deus, Jesus Cristo, ele deu a própria vida. Ele deu a própria vida. E para que ele deu a própria vida? O texto diz que ele deu a vida, ou seja, que ele derramou o sangue dele para comprar. Comprar quem? Comprar eu e comprar você. Ele veio, ele diz aqui o texto que ele deu a vida dele para nos comprar, para comprar pessoas. Como diz aqui, com o teu sangue compraste para Deus gente de toda a tribo, língua, povo e nação. Ou seja, o homem Jesus Cristo, ele entregou a vida dele, ele derramou o sangue dele, ele morreu para que o sangue dele comprasse pessoas para Deus. Ou seja, se Jesus morreu para comprar pessoas para Deus, significa que outro alguém, outra circunstância, outra pessoa tinha posse sobre o ser humano. Ele está dizendo aqui que ele teve que derramar o sangue para me comprar e para te comprar. Para comprar as pessoas e para comprar as pessoas para Deus. É mais ou menos assim, é que a gente aqui no Brasil, no nosso tempo, a gente não vive de forma escancarada a questão da escravidão. Não existe a escravidão, mas nesse tempo você tem que entender assim, pega lá José. José ele é traído pelos irmãos, jogado numa cova, depois passa ali uma carreata ali de pessoas que estão, de vendedores que estão mudando, indo para o Egito. Os irmãos de José pegam e vendem José como escravo
para os amalequitas, se não me falha a memória, e aí ele é levado para o Egito. Então José foi vendido como escravo. Entenda que Deus, ele nos comprou, e se ele nos comprou é porque nós éramos escravos de alguém. Então entenda isso. Se Jesus nos comprou, então é porque nós éramos escravos de alguém. E ele teve que derramar o sangue dele para nos comprar. Se ele teve que nos comprar é porque éramos cativos, éramos presos, pertencíamos a alguém. E ele foi e pagou o preço para tirar todo ser humano das garras de alguém. A Bíblia vai dizer para a gente lá em João, na carta de João, que Deus, Jesus veio para destruir todas as obras do maligno. A Bíblia também diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ou seja, dá um sentido da igreja invadindo o inferno para resgatar pessoas. Então, nós éramos cativos, e a Bíblia diz que nós éramos escravos do pecado. E por causa do pecado estávamos amarrados, estávamos presos. Então, Deus, ele veio para nos tirar dessa situação de encarceramento, de jaula de prisão. Deus veio para nos dar liberdade. A Bíblia diz que Deus veio destruir o nosso principal medo, que era a morte. Então, todos nós estávamos condenados à morte. E agora Jesus entrega o seu próprio sangue para que a gente seja resgatado da situação de morte para a situação de vida. Então Jesus derramou o sangue dele. Imagine a situação, vamos supor que só tem um homem na face da terra. É Jesus indo até onde José estava lá como escravo. Ele leva lá um saquinho de sangue, com um pouquinho de sangue, e entrega para o dono de José e diz assim: eu quero comprar esse escravo. Aí o homem pega aquele saquinho de sangue na mão e entrega José para Jesus. É só para você, é só uma analogia bem simples, para você entender o que eu quero dizer e o que aconteceu aqui no mundo espiritual. Jesus, ele nos comprou com sangue. Por isso que em outro texto a Bíblia vai dizer que Jesus pagou um alto preço por nós. Por que foi um alto preço? Porque como ele queria comprar todos os povos, de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as nações, tribos, todas as línguas, de todas as nações, ele queria comprar tudo de uma vez. A Bíblia diz então que ele deu a sua própria vida, ou seja, ele deu o seu próprio, todo o seu próprio sangue. Entenda isso. Isso é muito importante você entender. Às vezes as pessoas perguntam assim: pastor, mas eu não entendo por que Jesus morreu. Por que não foi feito de outra forma? Porque para comprar as vidas que estavam sendo escravizadas, que estavam encarceradas, o dinheiro, a cédula, a moeda, a prata, o ouro, os bens materiais dessa terra, nada disso compra os escravos espirituais. Somente o sangue no mundo espiritual tem poder para me resgatar das garras do inimigo. Então imagina que o mundo inteiro estava preso, o mundo inteiro estava condenado à morte. É como se as pessoas estavam dentro de gaiolas, só aguardando o tempo de serem sacrificadas ou de morrerem e de irem para o inferno. Então Jesus veio e disse assim: eu quero comprar todas elas. Eu compro todas elas. Só que para ele comprar todas as pessoas de toda a terra, a Bíblia diz que ele teve que derramar todo o sangue dele. Apenas como comparação também, no Antigo Testamento, quando a pessoa pecava, o judeu ele tinha o costume de uma vez por ano, ele pegava um animal puro, um animal mais gordo, mais bonito, mais vistoso, ele levava até o sacerdote imolava, cortava, derramava o sangue deste animal, e neste ato, neste ritual de derramar o sangue desse animal, Deus estava perdoando os pecados daquele que levou o animal.
Em João capítulo 1, verso 29, João Batista, quando vê Jesus, ele não chama Jesus de Jesus. Ele diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que ele quer dizer? Ele está dizendo assim: eis aí aquele que vai ser sacrificado para derramar o sangue, para pagar pelos pecados daquela pessoa, para que ela fosse resgatada. Ou, eis aí aquele que vai ser imolado, sacrificado, o seu sangue em todo vai ser derramado, só que como é o Cordeiro de Deus, e é um Cordeiro especial, sem mácula, né? Sem pecado, sem nenhum tipo de mancha, é o melhor Cordeiro que existe em tudo que existe. Esse Cordeiro, ele tem um sangue tão precioso, mas tão precioso, mas tão precioso, que ao invés de ele perdoar os pecados de quem está levando o Cordeiro, ele tem poder para perdoar os pecados de toda a humanidade, ou seja, de libertar da prisão toda a humanidade. Amém? Ele tem poder, porque o sangue é puro. O sangue é do próprio Filho de Deus, de Jesus homem. Porque o sangue que foi derramado aqui era um sangue físico, mas com poder espiritual. A Bíblia diz então que esse sangue comprou. Eu não sei você, mas eu quero que você guarde no teu coração essa expressão aqui de comprar. Imagina que quando você quer comprar algumas coisas, por exemplo, hoje eu estou sem carro, mas eu lembro quando eu fui, a primeira vez que eu fui numa concessionária e eu fui tirar o meu primeiro carro 0 km, era um Gol na época, que eu fui tirar o meu primeiro carro 0 km, meu Deus do céu, que sensação foi aquela? De sentir aquele cheiro diferente dentro do carro. Eu lembro que eu entrei no carro tremendo para dirigir. Eu ficava admirado com todo o carro, ficava olhando o teto, vidro. Eu sei que você nunca fez isso, só eu, mas eu ficava olhando o teto, vidro, olhava para o painel, tentando ver cada detalhe que tinha ali no painel, ligando, ouvindo o barulho do carro, e aquele barulho daquele motor, e era o carro mais silencioso que eu já tive na minha vida. Então eu ficava admirado, porque não tinha muito barulho internamente. Enfim, eu estava feliz da vida, radiante, e eu andava pela rua tomando, e principalmente a primeira vez se dirige, parece que é estranho, então eu tomava o máximo de cuidado, freando devagar, parando bem antes do carro da frente, tomando cuidado para se desviar dos buracos. Chegando em casa, colocava dentro da garagem, fechava tudo, cobria para não ter poeira, para não riscar. Enfim, quando você compra algo que você teve que trabalhar, que você teve que se sacrificar, que custou o teu suor, o que você faz? Você cuida, você dá valor àquilo, você não quer que as pessoas fiquem tocando, você não quer que ninguém estrague, você mesmo não quer estragar, você cuida bem, você não deixa ninguém tirar aquilo de você. Então entenda que é isso que Deus fez, Ele comprou você, e para Ele ter ido lá e comprar, é porque Ele olhou para você e falou assim: eu quero você, porque você tem valor para mim. Amém? Aleluia! Você tem valor para mim, porque a gente não compra aquilo que não tem valor para nós. Então você está dizendo que Jesus comprou e pagou um alto preço, é porque Ele viu que você valia a pena. Ele viu que valia a pena entregar tudo o que Ele tinha, porque tudo que Ele tinha de mais precioso era a vida, e Ele deu. Ele falou assim: eu dou tudo que eu tenho para ter você comigo. Amém? Eu dou tudo o que eu tenho para ter você comigo. E assim como eu fazia com o meu carro, imagina que Deus te cheira, que Deus te abraça, que Deus te cobre, que Deus te protege, que Deus não quer que ninguém toque em você, que Deus não quer que nenhum mal te aconteça, que Deus cuida de você no caminho, que Ele conduz, Ele dirige a sua vida com cuidado, Ele te desvia das armadilhas, Ele te desvia dos buracos, Ele te desvia dos maus olhados, Ele te desvia da inveja, Ele te desvia das más pessoas, Ele te desvia daquele que quer te destruir, daquele que quer bater em você, Ele te desvia daquele que quer roubar você. Entenda isso: quem compra e paga um alto preço, Ele também cuida, Ele também protege, Ele também quer que você seja a exclusividade dEle, Ele quer que você seja guardado por Ele. Amém? Ele está dizendo aqui que Ele comprou.
Quando a gente compra, quando aquele carro estava na concessionária, ele pertencia à concessionária, ou talvez à fabricante. Mas quando você foi lá e comprou, e depois que você terminou de pagar, tem esse pequeno detalhe que eu ainda parcelei alguma coisa, mas quando eu terminei de pagar, o carro era meu. Eu tenho posse sobre o carro. Entenda isso. Quando Jesus derramou o sangue, ele já comprou a tua vida à vista. Não está parcelado. Você não corre o risco de ser devolvido. Você não corre o risco do banco vir te tomar. Não corre o risco de Satanás tirar você de Deus, porque ele já comprou você, ele já derramou o sangue dele pela tua vida. Você pertence a ele. Você não é mais de quem era, não é mais de quem ali tomava posse, tinha posse, tomava conta de você. Deus, ele te comprou, agora você pertence a ele. E a Bíblia diz que ninguém pode arrebatar você das mãos de Deus, porque você agora é propriedade dele. Ele pagou, ele entregou o sangue dele por você. Ele não deve nada por você. Ei, você foi comprado de forma autêntica, de forma legal, de forma espiritual, de forma total. E você agora pertence a Jesus, porque ele pagou por você. Então o sangue dele comprou você para ele. Assim como a gente guarda aquilo que a gente comprou e não quer que ninguém toque, a Bíblia diz também que Deus tem ciúmes de você quando alguém toca, quando alguém quer tocar. A Bíblia diz que ele sente ciúmes porque você é dele. Você não é de mais ninguém. Você pertence a Deus. Ele comprou você. Agora, alguém que possa dizer assim: não, pastor, ele pode ter comprado, mas eu não. Eu não. Queridos, não tem como fugir. Ele está dizendo aqui que comprou para Deus gente de toda a tribo. Toda a tribo, aqui no contexto da Bíblia, quando a gente falava lá, a composição, né, das nações eram por tribos. Então você tinha lá as tribos de Israel. Então ele está falando que eu comprei gente de todas as tribos. Então não tem como alguém falar: ah, mas da tribo de Benjamim ele não comprou, da tribo de Dan ele não comprou, eu acho que da tribo de Judá ele não comprou. Não, a Bíblia diz que ele comprou gente de toda a tribo. Ah, mas eu acho que aqueles que falam diferente de nós ele não comprou. Não, a Bíblia diz assim que ele comprou gente de todas as línguas. Todas as línguas. Ah, mas eu moro num povoado pequeno, eu moro num lugar pequeno. A Bíblia diz que ele comprou todos os povos. Ah, mas eu não sou judeu, eu nem sou de um povo daquela época, nem pertenço a um povo exclusivo. Aí Jesus arremata dizendo assim: eu comprei de todas as nações. E biblicamente nações aqui tudo que não é judeu são outras nações. O Senhor está falando: eu comprei todas. Por isso que agora o mundo inteiro pertence ao Senhor. Por quê? Porque ele comprou. É dele. Todas as pessoas da face da terra ele comprou. Ah não, pastor, ele não me comprou, porque eu não me compraria. Pois é, ele comprou você e ainda pagou um alto preço por você. Se ele quisesse comprar uma parcela da humanidade, talvez ele não precisasse dar o sangue todo dele, derramar todo o sangue. Mas ele optou por salvar, por comprar todo povo, de toda tribo, língua, povo e nação. Ou seja, você foi comprado por ele. Ele pagou um alto preço por você. Ah, mas pastor, mas por quê? Porque eu não me sinto livre, eu me sinto um escravo. A questão é: você aceitou ser comprado por ele? Ele já está pago. Imagina, eu vou voltar aqui no carro. O carro está lá na concessionária, você comprou, você tem o direito de pegar, você tem o direito de sair com o carro de lá. Você quer sair? Você quer vir para Jesus? Ele já pagou o seu preço. Você é livre. O problema é que muitos de nós estamos enganados achando que
que nunca vamos conseguir sair de alguma situação, ou de algum lugar, de alguma circunstância. Você é livre para sair de qualquer situação e de qualquer circunstância. Porque agora você pertence ao Senhor Jesus. Ele agora te deu liberdade. Você pode entrar e sair a hora que você quiser, porque você foi comprado pelo sangue dele. Ele foi até onde você estava, ele foi até os capatazes que cuidavam de você e disse assim: olha, eu estou comprando, está comprado. Imagina se fosse no tempo da monarquia aqui no Brasil, o rei falar assim: olha, eu estou agora depositando todo esse dinheiro e todas as pessoas dessa nação pertencem a mim. Só que aí tem o seu capataz falando: não, você não vai. Fala: não, o Senhor falou que eu pertenço a ele. É como a escravidão que acabou. Não, você vai continuar meu escravo. Não, já assinaram. Eu posso sair daqui, agora eu sou livre. Veja as histórias de libertação da escravidão. Veja as histórias da libertação da escravidão. Atos 20, 28 diz assim: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho. Está falando sobre os pastores, os líderes, sobre o qual o Espírito Santo os designou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Sabe, a igreja, não existe igreja sem pessoas. E a igreja é a composição, é o conjunto de pessoas. Você é a igreja. Quando você se une com alguém que pertence a Cristo, vocês ali estão formando o corpo da igreja. A Bíblia diz que Deus, ele comprou todos nós da igreja com seu próprio sangue. Aonde houver a igreja do Senhor, todos eles foram comprados. Então significa que todos nós precisamos pertencer a alguma igreja. Você precisa pertencer a alguma igreja. Mas a Bíblia está dizendo aqui que ele comprou com seu próprio sangue. Ou seja, Jesus, ele não pegou um animal e sacrificou por nós. Não, ele foi e se entregou por nós. A Bíblia diz, Jesus declara: ninguém tira minha vida, eu mesmo a dou para depois retomá-la. Então Jesus mesmo se entregou por você e por mim. A Bíblia diz isso. Lá no Antigo Testamento Jesus já estava falando sobre essa questão de sangue. Em Êxodo 24:8 diz assim: depois Moisés aspergiu o sangue sobre o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas essas palavras. Entenda que espiritualmente Jesus lançou o sangue dele sobre você e diz assim: olha, todos esses que têm aí o respingo do sangue do Cordeiro, todos esses que foram aspergidos pelo sangue, todos esses pertencem a mim agora. Veja que no Antigo Testamento, antes da vida de Jesus, para que alguém tivesse aliança com Deus, era também necessário sangue. Moisés aspergiu o sangue sobre o povo. Era necessário que, para o ser humano ter o perdão dos pecados, que ele levasse e ele sacrificasse um animal para que os pecados dele fossem perdoados, para que ele fizesse parte da aliança. A ceia do Senhor que você participa, que mostra lá a parte do sangue do Senhor, em Marcos capítulo 11, a partir do verso 23, quando você participa da ceia, você está tomando do sangue, ou seja, você está participando da aliança de Deus, você está declarando espiritualmente que você pertence àqueles que estão unidos a Jesus Cristo, que é o sangue que foi derramado pela tua vida. Amém? Então Hebreus 9, 20 e 22 diz assim: este é o sangue da aliança que Deus ordenou que vocês obedeçam. Então havia o sangue da aliança lá atrás. Hoje nós também temos uma aliança com Deus, e o sangue que está sobre nós é o sangue de Jesus Cristo. É este sangue que nos livra das garras da condenação, da morte. Então Jesus, ele derramou o próprio sangue dele para comprar a minha vida e a tua vida. Porque no mundo espiritual, pessoas, para saírem da escravidão, você só compra alguém da escravidão espiritual com sangue. Nada mais vale no mundo espiritual para que você compre alguma coisa, a não ser sangue. E como o sangue do Cordeiro é um sangue precioso, ele teve poder para comprar tudo.
Todas as coisas agora estão debaixo dos pés de Jesus Cristo, porque Ele é Senhor de tudo, porque Ele comprou tudo com o sangue dele. Tudo foi colocado debaixo dos pés dele. Satanás e seus demônios que guardavam os escravos, estes agora são escravos. Satanás e seus demônios agora são escravos de Jesus. Eles só podem ir até onde Jesus permite. E quando alguém diz assim: Jesus, eu aceito que o Senhor me comprou com o teu sangue, então Jesus vai até a porta da cela, só dá uma olhada para o demônio, ele vai ter que abrir a jaula, vai ter que abrir a cela e liberar você, porque Jesus comprou e ele sabe disso. Agora, muitas vezes nós somos enganados. Nós somos enganados pelo inimigo. Esse sangue de Jesus, ele vem para sobrepor as nossas antigas alianças. Não sei se você sabia disso. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios, deixa eu abrir aqui para ler para você, 1 Coríntios capítulo 6, 1 Coríntios capítulo 6, a partir do verso 12, a partir do verso 12, diz assim: tudo me é permitido, mas nem tudo convém, tudo me é permitido, mas eu não me deixarei que nada me domine. Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago foram feitos para o estômago e foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo. Tomarei eu os membros de Cristo e unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo só com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne, mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Ou seja, Jesus está explicando para a gente de novo, isso aqui tem a ver com a aliança de sangue, do sangue do mundo espiritual, de que quando a pessoa se prostitui, ela tem relação sexual fora do casamento, seja qual circunstância for, ela então faz uma aliança de sangue com aquela pessoa. Mas Deus está dizendo que o sangue de Jesus Cristo, ele veio e ele cobre, ele purifica, ele nos liberta de todas as alianças de sangue que nós tivemos. Claro que precisa haver um arrependimento específico por isso, mas o Senhor está falando assim: este sangue, quando o Senhor nos comprou, Ele quebrou no mundo espiritual as alianças de sangue que você tinha, as alianças antigas de sangue que você tinha. Quais são os tipos de alianças de sangue que eu posso fazer? Vou dar para você só algumas ideias. O relacionamento sexual, ele é uma aliança de sangue. Tatuagem é uma aliança de sangue. Quando você faz qualquer ritual, seja lá qual for a religião, que você toma sangue, é uma aliança de sangue. Quando você corta o seu corpo, seja lá por que quer que você tenha feito, principalmente em rituais espirituais, é uma aliança de sangue. Quando você sacrifica algum animal, seja lá o que você estiver fazendo, você está fazendo uma aliança de sangue. Só que todas essas alianças, esses exemplos que eu citei, são alianças de sangue malignas. Jesus, ele tem um sangue tão puro que quando ele te comprou, ele vem e derrama o sangue dele espiritualmente sobre você, e este sangue é tão puro que ele purifica você de todas as antigas alianças que você fez. Amém? Então por isso que você tem que tomar cuidado para não fazer aliança de sangue com ninguém, com nada, a não ser com Jesus Cristo e com o seu cônjuge. Só para você entender um pouco mais ainda sobre essa questão de sangue no mundo espiritual. Quando uma criança nasce,
ela seja por parto natural ou por cesariana, essa criança ela sempre sai banhada pelo sangue da mãe. Essa criança ela é protegida numa aliança de sangue com a mãe. Por isso que é muito comum a mãe sentir o que o filho sente. Eu lembro de um rapaz que trabalhou comigo e ele me contou, ele não é evangélico, não acredita nas coisas que eu falo, mas olha o que ele mesmo me falou. Ele falou que estava na escola, e lá na escola ele estava na parte alta, onde tinha um gradil, mas ele estava nessa parte alta. Um coleguinha da escola veio e empurrou ele. Ele caiu de vários metros de altura de cabeça no chão. A cabeça dele abriu, toda essa parte frontal na testa abriu. E a mãe dele estava em casa, de repente a mãe dele sentiu algo e ela sentiu que ela tinha que ir para a escola. E ela saiu correndo e foi para a escola. Quando ela chegou na escola, ela viu que tinha um menino saindo de maca, que tinha ambulância e tal, e ela ainda passou direto e foi na escola porque queria saber se o filho estava bem. Depois ela ficou sabendo que o filho dela era o que tinha acabado de sair na ambulância, porque há uma aliança de sangue entre os filhos e os pais. Agora, quando o filho ou a filha tem a relação sexual, eles formam uma nova aliança de sangue, e aí a antiga já foi. E aí eles perdem a proteção espiritual da aliança de sangue de proteção dos pais. Com isso, o inimigo ataca com mais facilidade. Por isso que a gente não pode ficar assistindo Globo em programas como Malhação e que tudo é permitido. Que você pode fazer qualquer coisa, que você pode dormir com quem você quiser. Aqui na minha casa a Globo é bloqueada. Eu só desbloqueei para ver o jornal, um ou outro jornal para ver a notícia. Mas programação eu não assisto. Então entenda isso. Porque o mundo não fala disso. Sabe quando a televisão vai fazer campanha? Ela não devia fazer campanha para as pessoas usarem camisinha no carnaval. Elas deviam fazer campanha para as pessoas não terem sexo, não fazerem sexo fora do casamento. Se as pessoas fizerem sexo só dentro do casamento, fica tranquilo, ninguém vai passar nenhum perigo. Só que a ministra Damares, quando abre a boca para falar disso, a internet inteira cai em cima dela querendo matar. Então, entenda isso, que o mundo ele tem várias artimanhas para você cometer aliança de sangue. Mas o que eu quero que você guarde no seu coração hoje é que o sangue de Jesus sobrepõe. Ele quebra as antigas alianças. Ele limpa você desse sangue. Quer ver? Olha aqui em 1 João 1,7 diz assim: se porém andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ou seja, toda aliança de sangue fora de Cristo é pecado. E ele está dizendo que o sangue dele vem e nos purifica de toda aliança antiga. Ele quebra toda aliança com o pecado. Ele quebra toda aliança anterior a ele. Então o sangue de Jesus tem poder para te purificar. Eu sei que para alguns, quando ouvem essas coisas, pode entrar em crise. Eu sei que para alguns, quando ouvem essas coisas, podem gerar questionamentos na tua cabeça. Mas eu quero dizer para você que você pode me perguntar. Então depois você pode me mandar a sua pergunta, você pode debater o assunto comigo e a gente conversa sobre isso fora aqui do culto. Mas eu quero que você entenda que Deus ele veio para fazer uma aliança, e ele veio para fazer uma aliança definitiva com você através do sangue de Jesus. E este sangue ele vem para quebrar todas as antigas alianças que você tinha. Eu estou querendo dizer para você aqui que praticamente, infelizmente no Brasil, a prostituição é muito comum. As crianças elas são ensinadas que isso é normal desde pequeno. Os adolescentes são informados todos os dias pela televisão que isso é normal. E alguns pais, por falta de conhecimento, ficam querendo levar os seus filhos para que eles tenham experiências sexuais.
Então, o Brasil, ele foi ensinado, ele foi treinado a se comprometer, a se entregar em aliança de sangue. E é exatamente isso que Jesus veio para quebrar. Jesus não quer que você tenha nenhuma outra aliança de sangue a não ser com Ele. Você é escravo de quem você tiver aliança de sangue. Vou repetir. Você é escravo de quem você tiver aliança de sangue. Sabe uma coisa? Antigamente a promiscuidade ela era menor. E aí era muito comum você ver as adolescentes que elas iam, cada um fazia um cortinho no pulso, juntava os dois pulsos e diziam assim: agora nós somos amigas para sempre, na aliança de sangue. E mal sabiam elas que elas estavam ali derramando sangue e fazendo uma aliança literal. O problema é que todas as entidades espirituais que perturbavam a vida de uma, agora têm autoridade e autonomia e liberdade para perturbar a vida da outra. Sabe, quando a pessoa cai em adultério, e talvez você que esteja me ouvindo, você que vai ter acesso a essa ministração, você pertence ao Senhor, e você caiu em adultério, você fez uma aliança de sangue com uma outra pessoa fora do casamento, entenda o seguinte, segundo 1 Coríntios capítulo 6, depois você lê novamente de 12 a 20, você está fazendo parte da aliança de sangue também com essa pessoa. Então entenda que os espíritos dessa pessoa, mesmo você estando em Cristo, os espíritos dessa pessoa agora têm acesso a você, porque você está em aliança de sangue com ela. E o que você deve fazer? Você deve se arrepender, pedir perdão a Deus por toda a aliança de sangue que você fez, e se comprometer com Deus de que você não fará mais isso, e clamar para que o sangue do Cordeiro limpe essa aliança, quebre essa aliança e você seja restaurado. E não faça essa oração sozinho, você precisa fazer essa oração com alguém que você confia, com alguém que entende essas coisas e que você confia. Mas você precisa quebrar, porque senão você entra em depressão e não sabe por que está deprimido. Você quer se matar, não sabe por que quer se matar. Tem síndrome do pânico, não sabe por que tem síndrome do pânico. Então, são alianças de sangue que a Bíblia diz que Jesus foi morto e com sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Mesmo que você diga assim: pastor, eu não sou digno de Jesus comprar. Querido, Ele comprou, Ele já decidiu. Antes de você ser digno ou não, Ele já decidiu por você. Ele te ama, você é propriedade exclusiva dEle. Ei, você pertence a Ele. Ele não quer que as pessoas te toquem com maldade. Ele não quer que você faça outras alianças de sangue. Ele não quer que você se contamine. Ei, entenda isso. Você participar dessas alianças de sangue em outros lugares, a Bíblia diz que você está se contaminando. Por isso que você precisa do sangue do Cordeiro para te purificar. Se você nunca fez uma aliança de sangue com Jesus, dizendo assim: Senhor, eu te peço perdão e minha vida pertence a ti, então, se você nunca fez isso, você tem a oportunidade esta noite de fazer o teu compromisso com Jesus, de entregar a sua vida para Jesus e declarar: Senhor Jesus, a minha vida pertence a ti, porque eu aceito, eu recebo essa aliança de sangue que o Senhor já derramou por mim. Só basta agora você querer, basta agora você se entregar verdadeiramente para Jesus Cristo, e essa aliança é para você, essa aliança é contigo. É para você. Mas pastor, eu já fiz muitas coisas erradas. É para você, Ele te amou e Ele te comprou. Mas pastor, na concessionária eu sou o carro velho, feio, fedido, todo rasgado, todo estourado. E o Senhor falou: mas Ele foi e comprou. A Bíblia diz: Ele comprou todos, não ficou ninguém para trás. Se você confiar em Jesus, entenda o que eu estou falando, ninguém fica para trás. Você é dele, você pertence a Ele. Ele pagou por você, seja você do jeito que for, tenha você o que tiver, Ele te comprou, você pertence a Ele, basta você se entregar, porque Ele já pagou. Queridos, é como você está preso dentro lá da cadeia,
E o teu advogado já recebeu um documento de soltura, olha, fulano de tal foi considerado inocente, pode libertar, mas aí ninguém te entrega esse documento não chega para ninguém, aí você está solto, está livre, mas continua preso. É isso que acontece quando a gente não reconhece Jesus como nosso Senhor. É estar livre, mas permanecer preso. Não, pastor, você não sabe o que eu fiz. Jesus sabe o que você fez e ele já sabia o que você ia fazer. E mesmo assim ele falou, eu compro esse daqui. Jesus te comprou. Esteja você na cadeia, esteja você na prostituição, esteja você assaltando, esteja você queimando agora a pedra de crack, esteja você usando drogas, esteja você em adultério, esteja você desviado, esteja você na situação que você se imaginar. Jesus comprou você. Você pertence a Ele. Só que Jesus não vai colocar uma algema no braço dele, colocar uma algema no seu braço e trazer, vem, você vai andar comigo agora. Não, isso Ele não vai fazer. Mas se quiser andar com Ele, Ele está dizendo, está pago. A tua liberdade está paga. Então, que Jesus Cristo coloque isso no teu coração, de que Ele te comprou, e sem exceção. E nem deixe passar pela sua cabeça, pastor, eu tenho quase certeza que fulano de tal ele não comprou não. Eu posso te dizer pela palavra, ele comprou sim. Ele comprou todos aqueles que querem vir para Ele. Ele comprou todos aqueles que recebem o sacrifício que Ele fez, o derramar de sangue que Ele fez. Sabe? E eu oro para que o sangue do Cordeiro cubra a tua vida. Que o sangue do Cordeiro, ele te proteja no mundo espiritual e no mundo natural. Sabe? Que você seja marcado no mundo espiritual. Que você ande no mundo espiritual todo manchado de sangue, mas o sangue do Cordeiro e não de outro sangue. Mas que no mundo espiritual os espíritos vejam, e olhem e digam, esse pertence a Jesus. Porque eles vão ver um sangue puro escorrendo em você. Sabe? Por mais que não pareça hoje, por mais que tudo esteja estranho hoje para você, saiba que está estranho para muita gente, até para mim, inclusive para mim. Mas eu quero que você entenda que, e guarde no teu coração, de que Ele te comprou. Ele me comprou. Por mais que eu mesmo não me aceite. Você sabe que às vezes a gente fica abatido, às vezes a gente fica constrangido, às vezes a gente não se acha merecedor, mas não é essa a questão. Não é merecimento, é amor, é graça. Ele te comprou. Porque é o melhor carro da concessionária? Não, porque Ele te amou. Porque Ele gostou de você. Porque Ele te quis. Porque você foi o escolhido por Ele. Porque você foi achado por Ele. Porque você foi chamado por Ele. Ah, pastor, com certeza Ele viu um brilho em mim. Não viu brilho em você, não. Talvez você fosse o que menos brilhava, mas Ele te amou. Você foi favorecido por Deus. E a Bíblia diz que o favor alcançou e alcança e é para todos. Que Deus te dê consciência de que você pode não ter valor para muita gente, mas há alguém que entregou a própria vida por você, que entregou tudo que tinha para te ter. Então, para essa pessoa, você tem valor sim. Para essa pessoa, você tem paternidade, você tem consolo, você tem carinho, você tem abraço, você tem amor incondicional.
É este amor que te visita no prostíbulo. É este amor que te visita na cadeia. É este amor que te visita na Cracolândia. É este amor que te visita na lama, no buraco, no pecado. É este amor. Ele olhou para você e decidiu comprar. E você não vai poder fazer nada contra isso. Eu não quero o amor de Cristo, mas não adianta, ainda assim Ele te ama. E a hora que você quiser, você pode andar junto com Ele, porque Ele te comprou. Você pertence a Ele. Eu quero encerrar com uma história do meu pai que eu lembrei aqui agora. Certa vez meu pai estava numa igreja pequena, num bairro, acredito que da zona sul de São Paulo, e na hora que ele estava no culto, entrou um rapaz, e o rapaz foi até na frente da igreja, enquanto meu pai estava pregando, e esse rapaz ficou possesso e começou a querer atrapalhar o culto. E meu pai disse que naquele momento ele levantou a mão, e quando ele levantou a mão na direção do rapaz, o rapaz caiu e ficou deitado na frente do púlpito. Ele ficou ali deitado na frente do púlpito. E meu pai falou que ele roncava, ele dormiu, ele apagou, ele roncava. Meu pai falou que ele roncava como um porco, ele fazia barulho de porco. E aí quando terminou aquele culto, meu pai e alguns irmãos foram até ele ainda estava deitado no chão, levantaram ele do chão, ele recobrou a consciência e foi embora, né? No próximo culto, esse rapaz voltou lá na igreja que meu pai estava, junto com outro homem. E aí, no meio do culto, esse rapaz e este homem foram até lá na frente. E o homem que estava com esse rapaz falou assim: por que foi que você mexeu com ele? Ele é meu cavalo. Ele me pertence. O pai de santo disse. E aí meu pai disse, olhando para o rapaz: você pertence a ele? Saiba você que você não pertence a ele, você pertence a Jesus. E olhando para o rapaz, meu pai disse: você quer continuar sendo um cavalo? Sendo escravo dele? Ou você quer ter a liberdade em Jesus? E esse homem então começou a chorar. E ele entregou a vida dele para Jesus nessa noite e o pai de santo foi embora. É isso. Você não é escravo de mais ninguém. O sangue do Cordeiro te comprou. Ninguém pode te escravizar. Ninguém pode te prender, a não ser você mesmo. Ninguém pode manter você em escravidão, porque a tua liberdade foi paga. Alguém foi e comprou você. Que Deus abençoe a sua vida com esta palavra. Que você entregue a sua vida a Jesus. Que você se consagre a Deus. Eu quero fazer a oração agora pelos pedidos que nós recebemos. Orar pelo Vanderlei, né, pela sua vida, pelo filho recém-nascido. Meus parabéns aí, Vanderlei. Esse Vanderlei eu acho que é o pastor Delei. Parabéns aí, Deus abençoe. Se não for, Vanderlei, Deus abençoe aí seu filho. Aqui eu não vejo a tela, eu só vejo que as minhas filhas anotam. Pelo Felipe, né, pela mãe. O Felipe pede pela mãe Daiane, e o Edson também pede pela sua casa, pela liberação do seguro-desemprego, né, por causa na justiça, né, e continuar aqui então pedindo pela família do Michel, do Adriano, que perderam o pai, pela vida espiritual do Patrick, do César. Agradecer a Deus pelo seu Fernando, que está recuperado, pelo seu Anatório, que está se recuperando. Pedir pelo pastor Sandro, que está com suspeita de Covid. Agradecer pela cirurgia que a Fernanda fez. Pela Esther, prima da Aline, que está também se recuperando da Covid. Pela Nid, pela família dela, que também pediu oração durante a semana. Que Deus assim nos abençoe. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu abençoo, Pai, e oro por cada pedido que o Senhor ouviu, ó Pai, citando neste momento.
Que o Senhor, ó Pai, cuide de cada casa, de cada família, que o Senhor atenda a cada pedido, que, Pai querido, que o Senhor alcance cada, Pai, necessitado neste momento, que o Senhor vá ao encontro, ó Pai querido, da necessidade de cada um que confia no Senhor e que crê, Senhor Deus, que o Senhor tem uma obra para ser realizada. Que o Senhor abençoe casas e famílias, Pai, que neste momento estão ligadas aqui conosco. Que o Senhor abençoe casas e famílias que vão ter acesso a esta ministração. Assim, Pai, eu os abençoo em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Orem por mim, orem pela minha casa, pela minha família, e que o sangue do Cordeiro seja valorizado por você, porque foi este sangue que comprou tudo que você é, tudo que você tem, tudo que você vai ser. Assim eu agradeço a Jesus, para a honra e glória dele, hoje e sempre. Amém.